Bom dia, amigos do Quinvo, Beto Assad aqui com vocês para o nosso Quinvo Café, seu programa matinal de notícias sobre o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Hoje, sexta-feira 13, vamos então às principais manchetes deste último dia da semana e espero que com muita sorte para todos vocês. Ibovespa inicia então esse dia em alta, nosso principal índice vai subindo nessa primeira hora de negociação, uma leve alta, mas vai acompanhando os principais mercados lá fora que também começam esse dia, em sua maioria, trabalhando em alta. Vamos dar uma passadinha aqui pelos principais índices da Europa, também da Ásia. Vamos começar com o mercado asiático que já fechou esta semana. Tivemos aí Hang Seng de Hong Kong em queda de 0,05, Xangai queda de 0,86, Kospi da Coreia do Sul na contramão subindo 0,74%, Nikkei do Japão em queda de 0,53%. Na Oceania, SPASX 200 da Austrália também fechou em queda de 0,20%. Na Europa, por enquanto, temos DAX da Alemanha trabalhando em alta de 0,05, FTSE 100 de Londres em queda de 0,60, CAC 40 de Paris queda de 0,14, alta, de 0,15%, IBEX 35 da Espanha alta de 0,40, FTSE MIB da Itália alta de 0,27, Eurostock 50 próxima estabilidade vai subindo 0,05%. Quanto aos futuros, estamos aí a alguns minutos da abertura do mercado americano, agora no horário que estou fazendo a gravação, 11h15 da manhã. Os índices americanos, futuros, todos vão trabalhando com alta parecida, tá? Trabalhando tanto Dow Jones, SP500 e Nasdaq vão tendo alta entre 0,6% e 0,7%. Então esse é o começo de dia para os mercados aí ao redor do mundo, né? Já se passou, digamos assim, um pouquinho daquela euforia com as notícias da vacina da Pfizer, agora começa a vir mais a realidade, digamos assim, já que isso ainda é algo para frente e a Europa encara uma possível segunda onda muito forte que pode também estar próxima já do nosso país, tá? PIB da zona do euro, passando para a segunda manchete, a PIB da zona do euro teve queda de 4,4% no terceiro trimestre, mostrando então mais um trimestre aí de retração na Europa, algo esperado também por causa da pandemia. Aqui no Brasil tivemos a prévia do PIB subindo 1,29% em setembro, o índice IBCBR, medido pelo Banco Central, subiu então 1,29% em setembro. A expectativa dos analistas é que ele subisse na casa de 1%, então foi um pouquinho melhor do que se esperava. E São Paulo e Rio de Janeiro voltam a registrar aumento de casos da Covid-19. Muitos leitos de hospitais particulares vêm registrando um aumento no número de casos nas últimas semanas, que vem trazendo então o medo aí de uma possível segunda onda chegando também no nosso país, dada a flexibilização que foi adotada por grande parte da população aí nas últimas semanas. Então, como a gente vem observando, ainda temos que tomar bastante cuidado. Passamos pelas manchetes. Em relação ao calendário, hoje foi um calendário um pouquinho mais tranquilo, como a gente passou, hoje não tem tantos dados assim, como a gente viu aqui. Lá fora, o que mais chamava, o que era mais esperado realmente, para a gente ter uma ideia, era o PIB da zona do euro, tá? Então a gente está aí com essa queda de 4,4% aproximadamente. Tivemos já a divulgação do índice de preço ao produtor nos Estados Unidos. Deixa eu passar para vocês como é que ficou esse número atualizado. Enquanto eu abro aqui, eu já vou passando também aqui para frente. Aqui no Brasil, eu já passei para vocês também, IBCBR, 1,29% de alta no mês de setembro, contra a expectativa de 1%. E mais tarde a gente tem as posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC, algo que a gente sempre vê às sextas-feiras, tá? Estou só abrindo aqui para falar para vocês rapidamente em relação ao índice de preços ao produtor nos Estados Unidos. Vamos
Vamos lá. Enquanto vai abrindo, a gente já vai passando aqui mais uma vez também. Por volta das 10h15 da manhã, aqui é como estavam as moedas estrangeiras. Dólar em frente ao real trabalhava em alta de 0,14%, o euro em alta de 0,24%, o dólar ia caindo 0,05% em relação ao euro, ia caindo também 0,05%, a mesma coisa em relação ao yuan, em relação à libra ia caindo um pouco mais, 0,38%, e em relação ao peso mexicano, queda de 0,56%. Já estou aqui com vocês com o IPP. Ele veio um pouquinho acima então do esperado, né? Se esperava uma alta na casa de 0,2%, veio em 0,3%. Com isso, o índice de preços ao produtor nos Estados Unidos no ano está na casa de 0,5%. Aqui, commodities também, por volta das 10h15, tínhamos aí o ouro trabalhando em alta de 0,72%, ouro à vista, né? E os contratos futuros na casa de 0,59% de alta. Minério de ferro, não temos dados aqui desde do dia 12, né? Continua aqui parado a numeração pra gente. Pelo menos ontem fechou em queda nos Estados Unidos em baixa de 0,49%. Quem vai caindo hoje são os dois tipos de barril de petróleo, tanto o WTI, que é o barril americano, né, queda de 1,90%, e o Brent, utilizado de referência para Petrobras, ambos caindo entre 1,5% e 2%, mais ou menos, mas conseguindo se manter acima dos $40 por barril. Tá? Café às 10h15 ia caindo 1,15% e a soja ia subindo 0,49% no mercado americano. Em relação ao calendário de balanços, hoje mais um dia cheio, tá? Vou passar rapidamente aqui com vocês, os que ainda não foram divulgados, a maioria para sair agora à noite. Cogna, os números já foram divulgados, a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Mas tem hoje Cosan, Equatorial, Semig, Bradespar já foi, Eletropaulo, CPFL, Grupo Sanepar, tá? Fleury já temos os números divulgados também. Aqui da Omega já saiu, temos Somos Educação, Biosev, Coelce, CIA, Trisul, Ioshp Maxion já saiu, temos aqui de Santa Catar também, Celesc, Ferbasa, Ser Educacional, Taurus, Graziotin, Itautec, Terra Santa, GP Invest, Padtec, Unicasa, Metal Frio, pulei aqui, Lelis Blanc, fertilizantes Heringer, Renova, General Shopping, BR Pharma, Saraiva, PDG, Teca Tecelagem ainda não foi divulgado, e Aura Minerals, BDR, aparecendo aqui também pra gente, tá bom? Esses são então os balanços todos previstos para sair hoje, nesta sexta-feira 13. Que dia para liberar o balanço, hein? Não sei se é a data mais sábia. Brincadeiras à parte, vamos passar aqui pelo resumão então do Radar Infomoney. Muita notícia de empresa hoje, tá? Para quem quiser as notícias completas, sugiro vocês que acessem depois então o Radar Infomoney do dia. Começando então com Oi. A Oi, que está em recuperação judicial, registrou prejuízo líquido atribuível aos controladores de 2,63 bilhões de reais no terceiro trimestre de 2020, 54,1% abaixo do prejuízo de 5,74 bilhões obtidos no mesmo trimestre de 2019. Para o Bradesco BBI, ele afirmou que o faturamento bruto da Oi nesse trimestre superou em 0,8 pontos percentuais suas expectativas. O EBITDA ajustado de 6,4% ficou abaixo de sua estimativa de 3,5 pontos percentuais. Tá? O banco avalia que os resultados são um sinal de que a Oi está no caminhando na direção certa, especial na expansão da fibra ótica, elevando a receita média por cliente acima de suas expectativas. Tá? Depois a gente pode até dar uma olhadinha, eu não estou tendo feito análise com vocês, mas é interessante vocês darem uma olhada em como está Oi no momento, principalmente quem está posicionado, apostando aí na sua recuperação, né, na venda da maioria dos seus ativos. Falando agora de Cogna.
A empresa teve prejuízo líquido de 1,29 bilhão no terceiro trimestre, revertendo o lucro de 20 milhões um ano antes, sendo impactado pelo reconhecimento de perda no valor recuperável de ativos na Saber e na divisão de outros negócios, além da baixa de imposto de renda diferido. Tá? O que temos mais aqui em relação à empresa? Falando da receita líquida. A receita líquida, por sua vez, teve baixa de 17,1% na comparação anual para 1,256 bilhão de reais, refletindo pressões de receita no ensino superior, que foram parcialmente compensadas pelas vendas iniciais ao ciclo de 2021 do Programa Nacional do Livro Didático. Tá? Passando agora para falar um pouquinho da B3. Beneficiada então pelo atual cenário de juros baixos no país e aumento da educação financeira, que gerou uma onda de investidores pessoas físicas na Bolsa Brasileira, a B3 registrou um aumento de 57,9% no lucro líquido do terceiro trimestre de 2020, na comparação anual, para 1,136 bilhão de reais. Desde o começo do ano, a base de investidores de varejo na B3 cresceu 84% e atingiu 3,1 milhões de contas em setembro. Números aí interessantes para a B3, tá bom? Falando agora de Natura. Natura registrou lucro líquido de 377,7 milhões de reais no terceiro trimestre de 2020. O número é praticamente estável em relação ao apresentado um ano antes de 376,8 milhões. O grupo também informou em fato relevante que voltou a projetar as sinergias com a Avon entre 300 milhões de dólares e 400 milhões entre 2020 e 2024. Tá? Falando agora de Cyrela, incorporadora paulistana da família Horn, teve lucro líquido de 1,403 bilhão de reais no terceiro trimestre de 2020, montante 13,5 vezes maior do que o lucro de 104 milhões no mesmo período de 2019. O resultado foi recorde na história da companhia e acabou impulsionado pelos ganhos de 1,153 bilhão oriundos das ofertas iniciais das incorporadoras Lavi, Curry e Plano e Plano. Tá bom? Mais notícias? Acessem depois o Radar Infomoney. Falando de Centauro, Rede Varejista teve prejuízo líquido de 33,251 milhões no terceiro trimestre de 2020, revertendo a marca positiva de 38,413 milhões vista um ano antes, de acordo com o balanço divulgado há pouco. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Falando aqui em relação ao Bradesco, né, digamos assim, a opinião do Bradesco BBI em relação a Centauro. Ele afirmou que os resultados da Centauro no terceiro trimestre estão em linha com suas expectativas para a receita e com lucros maiores do que havia estimado. Tá? A receita total voltou a ter margem bruta próxima a níveis normais. As lojas físicas estão se recuperando em ritmo mais lento do que outras empresas acompanhadas pelo Bradesco, mas isso é compensado pelos canais online que tiveram uma alta de 120% no volume. Tá bom? Falando agora de Ser Educacional registrou prejuízo líquido ajustado de 1,301 milhão de reais no terceiro trimestre do ano, revertendo o ganho de 36,185 milhões obtidos em igual período do ano passado. Então temos aí a Ser revertendo o lucro do ano passado, mais uma aí também do setor de educação que vai sofrendo um pouco. Falando agora do Biosev, a empresa reportou lucro líquido de 436 milhões de reais no segundo trimestre do ano safra 2020-2021, entre julho e setembro deste ano. O resultado representa reversão sobre os 288 milhões de prejuízo de igual período do ciclo anterior, também ajustado e ex-IFRS. Tá? Os resultados foram impactados principalmente pelo aumento do resultado operacional, influenciado pelo melhor desempenho operacional da receita líquida e por maiores ganhos na liquidação e marcação ao mercado de posições em derivativos, parcialmente compensados pela variação cambial. Tá? Falando agora de CPFL, a empresa registrou lucro líquido de 1,352 bilhão de reais no terceiro trimestre, o que corresponde a um crescimento de quase 81% na comparação com o mesmo período do ano passado. Tá? Resultado interessante para CPFL. Falando agora de Copel, a empresa registrou lucro líquido de 680 milhões no terceiro trimestre, crescimento de quase 11% em relação ao mesmo período do ano passado. Também
um crescimento bem interessante. Tá? O Itaú BBA classificou os resultados da Copel como muito positivos. O banco destacou forte geração de caixa de 1,2 bilhão de reais no terceiro trimestre e afirmou que o EBITDA recorrente de 1,176 bilhão está em linha com sua estimativa. Falando agora sobre a Hapvida, setor de saúde. A empresa divulgou seu balanço do terceiro trimestre com lucro líquido de 248 milhões de reais aproximadamente, alta de quase 17% na comparação com o mesmo período do ano passado. Tá? Também temos aumento do lucro de Hapvida. Já Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, teve lucro líquido de 421,6 milhões no terceiro trimestre de 2020, queda de 65% na comparação de um ano antes. Tá? No acumulado do ano, a Sabesp tem lucro líquido de 141,8 milhões de reais, queda de quase 94% em relação ao mesmo período do ano passado. Tá? Uma queda bem forte para os resultados da empresa. O Credit Suisse ele afirma que os resultados operacionais ajustados da Sabesp estão em linha com suas expectativas. Tudo bem? Falando agora mais uma de saúde, Sul América, a empresa teve lucro líquido de 286 milhões de reais no terceiro trimestre, alta de 40% na base de comparação anual, com o menor uso de serviços de saúde eletivos em meio às medidas de isolamento social durante a pandemia da Covid-19. Passando aqui para mais empresas, como disse hoje, bastante balanço sendo refletido. Administrador de shopping centers BR Mall sofreu queda de 80% no lucro líquido do terceiro trimestre, ante o mesmo período de 2019, ainda impactada por medidas de quarentena que limitaram os negócios em seus empreendimentos. Receita líquida despencou 37% para 207,75 milhões de reais, enquanto as despesas com vendas gerais e administrativas subiram 33,4% para 59,15 milhões de reais. Falando agora de Vivara. Vivara registrou lucro líquido de 36,1 milhões no terceiro trimestre, queda de 8,7% na comparação com o mesmo período de 2019. Já a EZTEC, ela teve lucro líquido de 119,8 milhões entre julho e setembro, alta de 96 quase por cento, tá? Sobre a mesma etapa do ano passado. Em relação a C&A, a empresa teve prejuízo líquido de 28,2 milhões no terceiro trimestre, ante lucro de 19,1 milhões de reais um ano antes, ainda afetada pelas medidas contra o coronavírus. Falando agora de Even, a empresa teve lucro líquido de 40,7 milhões no terceiro trimestre de 2020, 147,2% maior na base de comparação anual. Número muito interessante também para Even. A Arezzo, a empresa teve queda de 21,3% no lucro líquido do terceiro trimestre, na base de comparação anual, para 27,9 milhões de reais. Falando agora de Light, a empresa teve baixa de 91% no lucro líquido do terceiro trimestre, totalizando 136 milhões de reais. Equatorial, a empresa teve alta de 22,9% no lucro líquido ajustado do terceiro trimestre, indo a 607 milhões de reais, destacando resultados de suas distribuidoras no Pará, Maranhão e Alagoas. Agora, Eneva. A Eneva registrou lucro líquido de 55,6 milhões de reais no terceiro trimestre, queda de 38% em relação ao mesmo período do ano passado. Tá? O EBITDA da Eneva foi de 288,3 milhões contra 334 milhões do ano anterior. Simpar, agora, aqui estamos já finalizando. Simpar, a holding teve lucro líquido consolidado de 96 milhões de julho a setembro, uma alta de 45,2% no ano a ano, em trimestre marcado pela reorganização societária do grupo. Tá? Falando agora um pouquinho de Petrobras. A empresa voltou a adiar o prazo final de implementação do acordo com a empresa de sondas Sete Brasil, da qual a estatal está deixando o quadro de acionistas. Segundo o comunicado feito nesta quinta-feira pela companhia, a diretoria da Petrobras mudou para 31 de janeiro a data final para que sejam implementadas condições precedentes previstas no acordo. Tá? E por fim, o Conselho de Administração da Embraer aprovou o programa de recompra de até 7 milhões de ações com prazo de 12 meses. Com base na posição acionária de 12 de novembro, a Embraer tem atualmente
bilhões 143 milhões, não, perdão, 736.143.105 ações ordinárias em circulação no mercado. O programa Segunda Companhia tem como objetivo a aquisição para permanência em tesouraria, cancelamento ou posterior alienação das ações do mercado, bem como para cumprir com as obrigações e compromissos em planos de remuneração de acionistas em ações, tá? Então é isso, gente. Hoje uma live um pouquinho mais longa, porque tinha muita... um programa um pouquinho mais longo, porque tinha bastante notícias de empresa. Para quem quiser ler em sua plenitude, acessem o Radar Infomoney, onde vocês vão ver muitos mais dados em relação às empresas que eu comentei com vocês. Tá bom, gente? Desejo a todos aí uma ótima sexta-feira. Cuidado, não passem embaixo de escadas, por favor. E a gente se vê mais tarde. Hoje a gente faz, na parte da noite, também o depois da bolsa com vocês para ver como vai ser o fechamento da semana. Valeu, gente. Grande abraço. Até mais. Fui.